já que nós vamos falar do Mestre, da sabedoria, do Mestre dos Mestres, vamos colocar Jesus na nossa tela mental. Né? Pensar, imaginar o Mestre, como nós o concebemos, como nós o encontramos no nosso íntimo quando vamos conversar com Ele na nossa intimidade. Como um amigo mesmo presente em todas as horas. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Sabemos que estás conosco, estás presente. E disseste, quando aqui estiveste há 2013 anos atrás, que aonde tivessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali estarias. E nós estamos essa noite aqui reunidos em teu nome, para falar em ti, para falar no exemplo que tu nos deixaste, na moral que nos ensinaste, na boa nova que vieste nos trazer, através do Evangelho que nós estudamos aqui todas as terças. Que nós possamos, Senhor, te honrar com nossa presença, com nosso pensamento, com nossas colocações a respeito da tua vida e do amor que nos ensinaste. Agradecemos a espiritualidade amiga conosco, nessa casa trabalha, na terça-feira, todos os dias. Hoje é o dia que a espiritualidade toda conosco aqui está. É dia de festa espiritual. Que nós possamos aproveitar esse banquete nessa noite, falando do Mestre, na companhia dele, colocando ele ao nosso lado, à medida que ouvimos mais um pouco a respeito do seu exemplo e do amor que veio nos trazer através da boa nova. Vou falar agora. Deixa eu ligar aqui o microfone. Falar agora no microfone, né? Acho que não ia falar mais baixo do que eu, aí eu tenho que falar um pouco mais distante. Ela também é mais alta do que eu. Então, nossa irmã vai falar bem jeitinho, que ela vai conversar conosco nesta noite. E aí você testa aqui se dá bom qualquer coisa. Dá uma aumenta, eu acho que o som tá bom, porque você fala mais, eu falo muito alto. Meus queridos irmãos, que a doce paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Foi com muita alegria que nós aceitamos o convite dos irmãos a estarmos hoje aqui para falarmos sobre Jesus. Jesus, o Libertador. O ano de 2014 passou tão rápido. Já estamos finalizando agora no mês de dezembro, esse ano que correu nas nossas vidas e nós corremos no ano de 2014. E aí nós iniciamos com uma reflexão. O que de bom fizemos durante esses quase 365 anos, dias do ano de 2014? Esse mês de dezembro, ele representa para cada um de nós, como ele falou, um mês de movimento, né, um mês em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Tiara, Miquetinha, quantos natais já comemorados, já vivenciados, e é sempre um mês diferente na nossa vida, porque nos reencontramos com amigos, abraçamos, nos confraternizamos, mas aí fica a pergunta que precisamos refletir. Jesus nasce a cada dia dentro de nós, renovando as nossas atitudes
e que nós possamos fazer do nosso coração, do nosso íntimo, o presépio de Natal. Jesus nascendo dentro de nós, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de cada manhã que a vida nos presenteia como uma oportunidade de crescimento. Estamos aqui na Terra unicamente com o propósito de aprendermos a amar. Tivemos Jesus pessoalmente há mais de 2000 anos atrás, que veio deixar a mensagem que todos nós conhecemos muito bem. A mensagem libertadora. Por isso o tema hoje, Jesus, o libertador, convite à libertação. A libertação das peias do passado, que nós ainda estamos tão atrelados, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Espíritos ainda muito endividados com as leis de Deus, que conhecemos tão bem porque elas estão na nossa consciência. Kardec perguntou aos espíritos superiores onde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos sabiamente respondem o quê? Na consciência. Então está na nossa consciência. Nós sabemos sim o caminho a seguir, mas devido à nossa inferioridade ainda, não temos força moral suficiente para conduzir a nossa vida dentro desse padrão da moralidade que o Evangelho nos propõe e que está na nossa consciência. Ainda somos espíritos que vivemos da ilusão. A realidade está à nossa frente, mas nós nos desviamos porque nem sempre essa realidade é aquela que nós queremos enfrentar e viver no nosso dia a dia. E o convite de renovação, de libertação, é que nós passemos a ver a vida como ela realmente é. Espíritos imortais, que desde criados por Deus, sempre seremos. Que a morte do corpo físico não nos impede de viver, muito pelo contrário. Experimentaremos brevemente, porque uma existência passa muito rápido, o nosso desencarne do corpo físico. E aí vamos viver a realidade espiritual de ontem, de hoje, de amanhã e sempre. Porque desde que criados, sempre seremos. E a cada dia ganhamos consciência do nosso estado de espírito imortal, em busca da perfeição, e como o Espírito Joana de Anjos diz, em busca da nossa plenitude, de tudo que nos liberta da incerteza e dessas ilusões que ainda escolhemos para, enfim, trilharmos de acordo com os ensinamentos do Mestre. Então, o Natal, nós já iniciamos desejando que ele seja sempre, não apenas no dia 24, no dia 25 de dezembro, mas sempre seja um dia novo, de alegria, de bom ânimo, de coragem, de exercício de paciência, de tolerância, que nós possamos ver a vida com a maravilha que ela é, dominada pela natureza e nós em busca das ilusões. E que o Natal não seja substituída a figura de Jesus pela figura do Papai Noel. Que nós não façamos de Jesus o mercado que a nossa cultura e a nossa tradição costuma fazer. Porque acreditamos que para dizer que amamos alguém, precisamos dar um presente material. Claro que o presente material é símbolo da nossa expressão de carinho. Não estamos condenando. Mas não podemos confundir o Natal apenas nessas confraternizações de mercado. Quando eu entro no shopping, me encanto com a vitrine, porque é Natal, porque a árvore de Natal está brilhando, e porque a figura do Papai Noel para o meu filho, para o meu neto, para a minha família, é o que simboliza o Natal. Quando o Natal é nascer de novo e deixar Jesus nascer dentro de nós. Então, Feliz Natal, e agora vamos falar sobre Jesus, convite à liberdade. E nós trouxemos para a reflexão da noite de hoje, dentro desse tema, uma frase bíblica muito conhecida de todos nós, que está em João, capítulo 8, versículo 32. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E aí a gente fica questionando, que verdade é essa? O nosso senso de justiça anda em busca da verdade. Nós queremos seguir a verdade, isso é fato. O ser humano tem sede do bem, do correto, da justiça. Mas ainda não sabemos exatamente qual a verdade que Jesus se referia quando proferiu essa frase. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí nós vamos nos reportar ao Espírito Joana de Ângeles. Em 2010, o médium Divaldo Pereira Franco esteve aqui em Natal lançando esse livro, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. E nós, naquela ocasião, no mês de janeiro de 2010, vínhamos chegando do Rio de Janeiro e no aeroporto já estava lá a repórter entrevistando Divaldo. E a família querendo ir embora, eu parei para escutar, porque eu estava interessada, tinha perdido a inscrição, ainda ia tentar assistir o congresso, o workshop, e fiquei escutando o início daquela entrevista. E a repórter fazia a seguinte pergunta: Divaldo, você está aqui em Natal para realizar o workshop cujo tema é Em Busca da Verdade. Eu gostaria de lhe perguntar para vocês espíritas qual é a verdade. E a família me chamando, eu também curiosa, poxa, de Divaldo dizer que verdade é essa, é uma curiosidade muito grande. E Divaldo, simplesmente, com aquele jeito dele muito manso, responde: a verdade, segundo o Espírito Joana de Ângeles, é a nossa paz interior. E eu quase que fiquei sem jeito. A verdade é a paz. Fui embora, consegui me inscrever, fui assistir o workshop e no decorrer do workshop ele vai explicar, segundo a visão do Espírito Joana de Ângeles, que a verdade que Jesus se referia e que ela resgata como a verdade que nos liberta das dores, das angústias, das aflições, é a construção da nossa paz interior. É a serenidade que devemos ter diante dos conflitos e das lutas do dia a dia. É o equilíbrio que devemos ter no lidar com o outro, mesmo que esse outro seja muito diferente de mim. Então, toda a nossa fala hoje, na reflexão de hoje, nós queremos muito que isso fique dentro de nós, porque isso vai nos ajudar nos embates que a vida propicia e nos surpreende a cada dia, quer no campo da saúde, quer no campo financeiro, quer no campo dos relacionamentos. Sempre estamos nos deparando com algumas dificuldades, alguns desafios, muitos deles muito delicados. E aí precisamos desses recursos, da paz interior, da serenidade, do equilíbrio, da harmonia que nos dá lucidez para continuar caminhando em busca da verdade. E essa verdade nada mais é do que a nossa paz interior. E aí Joana vai, nesse livro, eu trouxe só o prefácio do que Joana descreve como verdade, dizendo que no mundo há muitas verdades. Que o mundo está cheio de verdades, verdades no plural. Verdades que convencem, com ideias incoerentes, com pensamentos sem lógica, que existem muitos donos das verdades. Que em uma versão existem muitas verdades. E aí eu fui refletir para uma experiência de um casal que está passando por uma situação muito difícil e quando a gente escuta um dos dois, ou os dois, cada um tem a sua verdade. Por isso que Joana diz que o mundo está cheio de verdades. E aí, de acordo com a minha visão, de acordo com o meu interesse, eu tenho a minha versão dentro da minha verdade. Mas a verdade que Jesus se referia não são essas verdades provisórias, essas verdades transitórias. Ela fala de uma verdade universal. Uma verdade que é capaz de dar roteiro a todas as pessoas que estão em busca da verdade
em busca da paz, em busca do equilíbrio. E aí ela se refere também, e eu trouxe aqui algumas anotações para que eu não me perdesse, ela se refere também a essa verdade universal, que ela chama da verdade real, a verdade legítima, que é imperturbável. E quando nós estamos vivenciando alguma situação no nosso dia a dia de desconforto, muitas vezes nós ficamos indignadas com determinadas situações, pessoas que falam, que praticam coisas que contraria a nossa verdade. Nós precisamos de muito fôlego, de muito equilíbrio, de muita serenidade para estar bem, apesar da luta. E o desafio hoje que Jesus lança para cada um de nós é que mesmo nas lutas, mesmo tendo que erguer a espada, como ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a paz no sentido dessa paz provisória, porque Jesus falava de uma paz legítima, uma paz que paira indefinidamente. E essa paz, mesmo nas grandes lutas, o bom combate precisa ter equilíbrio. Até para brigar, para defender algo que nós acreditamos, que é a nossa verdade, dentre outras, nós precisamos de equilíbrio. Precisamos de lucidez, de serenidade para as lutas e os bons combates do dia a dia. O grande desafio nesse novo milênio, nessa nova geração, nesse novo tempo que se aproxima, porque a cada conclusão de um ano é um ciclo que se fecha e outro que resplandece, nos dando a oportunidade de crescimento. E aí ela vai dizer que tudo que acreditamos como verdade, em tal se transforma. E nessa ordem, em busca da verdade, no prefácio, ela fala algo muito interessante sobre a nossa intuição. Ela diz que a intuição é algo muito sério e que nós devemos considerar as nossas intuições. As intuições, segundo Joana, é aquele primeiro pensamento que chega, sem julgamento, a gente não está nem pensando em algo, chega aquela ideia. Aí a gente recusa, aí vai julgar, e baratina tudo, a gente fica sem saber que intuição é essa. E ela pede que nós tenhamos muita atenção com as nossas intuições como primeiro pensamento. Que essa intuição ela é um canal sutil que nos leva à nossa consciência. E aí nós vamos observar, se os Espíritos disseram a Kardec que a lei de Deus, as leis de Deus estão na nossa consciência, e se Joana vem depois dizer que a intuição é um canal sutil que nos leva à nossa consciência, que aciona a nossa consciência, então é possível que através da intuição nós possamos ganhar força moral, força de ânimo, de coragem, para acionar o bem que existe em nós, a centelha divina que existe em nós, e que muitas vezes nós vamos camuflando, nós vamos deixando a nossa centelha divina adormecida, sequer consideramos que somos centelhas divinas. No entanto, Jesus disse: vós sois luz, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Então Jesus nos engrandece, dizendo que nós somos isso e muito mais, e que poderíamos fazer tudo o que Ele fez, ou até mais, desde que deixemos a nossa luz resplandecer, que são os nossos talentos, que são os talentos que estão adormecidos e que muitas vezes nós deixamos esses talentos sem se desenvolverem. E Joana ainda diz uma frase mais bonita ainda. Ela disse para um determinado momento, se dirigindo a um ser muito especial da vida dela. E o que ela disse para ele, ela disse para nós: tens no íntimo o brilho das estrelas, que te cumpre liberar. Liberdade. Precisamos liberar o Deus que existe em nós. A estrela viva que Joana diz que nós temos. Tens no íntimo o brilho das estrelas, que te cumpre liberar.
os nossos medos, os nossos receios, as nossas angústias, tudo isso vão abafando essa estrela que Joana diz que nós temos, o brilho das estrelas dentro de nós. Olha que frase comprometedora e animadora para dizer que nós somos luzes, porque somos filhos de Deus, herdeiros do Pai, herdeiros de Deus. Por isso temos inteligência, temos saúde que desgastamos com tantas coisas desnecessárias, com preocupações desnecessárias, pela nossa pouca fé. O que nos traz, o que faz essa centelha divina não se desenvolver é a nossa pouca fé. E aí, para encerrar esta parte, deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa, ela vai dizer também que essa verdade universal a verdade universal e a causalidade do tudo, de todos, mas não iremos compreender essa verdade, nós não iremos compreender essa verdade com as funções, nem com as funções psicológicas, nem com as funções intelectuais e nem com as funções dos nossos sentimentos. Nós vamos identificar essa luz que existe em nós com a nossa intuição e vendo as coisas como elas realmente são, tirando as ilusões que ainda temos tantas e vendo a vida como ela realmente é, sob o prisma da realidade, como espíritos imortais. E aí nós trouxemos dois personagens que eles falam muito, fazem essa relação com relação à verdade e à liberdade, que é o Espírito Joana de Anjos, que nós homenageamos a nossa casa, Sociedade Espírita Joana de Anjos, porque esse espírito é muito sábio, é muito angelical, mas ao mesmo tempo muito determinada. É um espírito que vem colaborando muito com Jesus na busca do autoconhecimento. E trouxemos também Emmanuel, né, para fazer uma relação dentro do tema. E aí vamos ver para o dicionário Aurélio o que significa verdade. Ele diz que é a conformidade com o real, a exatidão, a realidade, o princípio certo. E aí Emmanuel, esse jovem senhor aí tão belo, também um grande colaborador de Jesus, ele diz na obra Vinha de Luz, item 175, a seguinte frase: por enquanto ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. Então nós vamos chamar a atenção aí para o verbo atreverar. Ninguém poderá ser atrevido ao ponto de achar, em boa lógica, a verdade pura. Quer dizer, essa verdade real que Jesus falou. A nossa coletividade de pensamento sempre acha que a verdade são princípios frágeis, a minha, a sua, a nossa verdade. Mas ele fala de uma verdade pura, se referindo à verdade que Jesus nos recomendou. Pois não. E aí vem em João, capítulo 8, versículo 45, Jesus dizendo essa frase. Eu imaginei Jesus pensando e dizendo assim: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Parece até uma frase meio desanimadora de Jesus, né? Tipo assim, poxa, as pessoas dizem tanta coisa, mas eu que vos digo a verdade, vocês não acreditam em mim. É uma frase bíblica de Jesus, mas porque vos digo a verdade, não me credes. E aí Emmanuel, também na obra Caminho, Verdade e Vida, no número 78, vai dizer mais ou menos o que Jesus já dizia. Basta encobrir a enfermidade, basta encobrir a fraqueza, a ignorância ou os defeitos dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Às vezes nós queremos regenerar a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso marido, a nossa mulher. A gente quer regenerar o mundo inteiro. Mas o processo de regeneração é individual e intransferível. Cada um deve fazer o seu. Podemos colaborar com o outro, mas o resultado final
é sempre de cada um de nós. E aí a nossa querida mentora, Joana de Ângeles, vai falar sobre a verdade no seguinte prisma. A verdade em síntese, que é Deus, então ela está dizendo que a verdade para ela é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor sua imagem, de submeter a sua vontade alheia, constitui meta prioritária. Então, a busca da verdade, na visão de Joana, constitui meta prioritária. Mas ela diz que não é essa verdade cheia de sombra, né, de forma doentia, onde eu quero impor a minha verdade. Se eu tenho uma versão para dizer, como nós temos exemplo recentemente, agora mesmo, sobre o fato que está acontecendo comigo, eu vou dar a minha visão, que pode ser diferente da visão, no mesmo contexto, da outra pessoa que está do outro lado. Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, porque o mundo está cheio de verdades. Verdades provisórias, verdades transitórias, mas não é a verdade que Jesus ensinou comigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Joana fala isso na obra O Homem Integral, dizendo que a verdade é Deus, e Deus é o mundo. E aí ainda Joana falando sobre liberdade. Ela diz que livre é o espírito que se ilumina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinantes. Superando. O poder de superação que existe em nós é imensa, nós não utilizamos. Porque o medo, a angústia, os conflitos, os receios que não vai dar certo, nos impedem de superar as dificuldades do caminho. Por isso, nós sempre deixamos para depois, vivemos nas ilusões, porque não queremos enxergar a realidade que está ali na nossa frente. E aí, Joana vai dizer que o espírito livre, olha que lindo, nós somos livres, o espírito é livre. É o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria. Que coisa linda, né? Passe aí, amiga. E aí, ainda Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, falando de... Emmanuel, em Fonte Viva, vai dizer: não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no ciclo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos. Então ele vai falar desses aspectos da verdade. Esses aspectos que Emmanuel fala não é a verdade de Jesus. São os vários aspectos provisórios e passageiros que nós falamos dentro daquilo que nos interessa. Eu exponho a minha verdade segundo a minha forma de pensar. E aí ele vai dizer que são aspectos da verdade, verdades provisórias. E aí Joana ainda vai falar sobre a liberdade é um direito que se consolida na razão direta, em que o homem se autodescobre e se autoconscientiza, poder identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante. Quais são esses valores que Joana se refere? A luz interior que existe dentro de nós, a centelha divina que existe dentro de nós, as nossas qualidades, os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos, as nossas virtudes. E eu convido agora cada um a pensar numa virtude que é possuidora, que é capaz de se auto-identificar. Eu possuo essa virtude. Por exemplo, eu perdoo com facilidade. É uma virtude. Não estou dizendo eu. Estou dando a possibilidade. Mas eu perdoo. Outra virtude, quem se atreve a falar de uma virtude que gostaria de ter ou que de fato já possui?
Garra para conseguir aquilo que quer. Criar metas e caminhar em busca dessas metas. É uma virtude, sim. Ajudar o seu semelhante. E aí, Marquinhos, arrisque. Poxa, foi Joana de Anjos que inspirou. Porque Joana fala da paciência como lei. A nossa felicidade, ela depende do exercício da paciência que precisamos ter diante das dificuldades da vida. Somos muito impacientes, queremos que as coisas sejam exatamente como planejamos. E aí nem sempre o outro é capaz de corresponder à nossa expectativa. E aí o que é que acontece? Nós sofremos e fazemos o outro sofrer. Então a meta da paciência para 2015 fica aqui um exercício e um convite para todos nós. Paciência, tolerância, calma. Tudo se faz na hora certa e da forma certa. É preciso ter lucidez, é preciso saber o que quer, é preciso ganhar força para seguir. Ninguém segue de qualquer jeito. O engenheiro para construir uma casa, ele usa um capacete de segurança. Ninguém vai à luta sem uma armadura, porque nós nos arrebentamos. É preciso ganhar força moral, é preciso ganhar força espiritual para seguir nessa caminhada que Jesus nos convida. E aí, Emmanuel fala sobre a liberdade vezes verdade. No livro Fonte Viva, no item 1773. Dizendo que a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. É aquilo que nós falamos no início. A cada dia temos uma nova oportunidade a cada amanhecer. No entanto, às vezes acordamos. O que eu vou fazer da vida, meu Deus? E às vezes nem queremos acordar. Bolamos para um lado, bolamos para o outro. A vida anda. E nós precisamos nos movimentar. Sempre em busca do eterno bem, na prática do bem, na prática do amor, no exercício, nas vibrações. A gente pode ajudar orando, pode ajudar cantando, pode ajudar pensando. Existem várias formas de ajudar. O bom pensamento, ele é capaz de emitir essa bondade para quem está ao nosso derredor. É muito comum quando nós chegamos em alguma residência, em algum ambiente, em algum local, e sentirmos a psicosfera, como diz Joana, a psicosfera do ambiente. E a psicosfera do ambiente, ela é composta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O que pensamos e o que sentimos se irradia, mesmo nós estando de boquinha fechada. Porque pensamento são ondas eletromagnéticas que se estendem e alcançam o outro. E realiza, porque tem força, tem poder. Você vê que hoje o poder da comunicação, vamos dar um exemplo aqui no nosso celular, que acho que a maioria que usa a história do WhatsApp, e a gente fica pensando, como não acreditar no mundo espiritual se comunicando com o mundo físico? Ah, mas eu não estou vendo. Sim, mas as comunicações estão se dando. Nós podemos, cada um de nós, aqui acionar o nosso celular e nos comunicarmos numa rede eletromagnética de comunicações intensas. E ninguém está vendo nada, né? Fisicamente falando, e as coisas estão acontecendo. Da mesma forma, é a interferência espiritual na nossa vida. E Kardec diz, os espíritos disseram a Kardec, que os espíritos interferem na nossa vida muito mais.
E dependendo do nosso padrão vibratório, os espíritos que se aproximam de nós é o que tem afinidade conosco. Daí a nossa responsabilidade no pensar. Porque o que pensamos e o que sentimos também atrai os espíritos que são os nossos amigos ou os nossos desafetos. Então, quando o padrão vibratório está positivo, quem vai se aproximar de nós? Os espíritos superiores. E quando o nosso padrão vibratório está inferiorizado, desejando mal, com inveja, com impaciência, com intolerância, com preguiça, com desânimo, com conflitos, quem vai se aproximar de nós? Os espíritos perturbados, necessitados. Então, até para isso, a nossa responsabilidade é imensa.